Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santos. Nós estamos iniciando agora o nosso curso aí para a Câmara de Parnamirim, esse concurso aí que é sendo elaborado pela Comperv, A Comperv que tem uma experiência gigante em concurso, principalmente aí para os concursos da UFRN, e os concursos regionais e locais, Então, gente, espero que você goste do nosso curso, interaja, eu vou ficar com vocês aqui com alguns conteúdos da parte específica, mais especificamente a parte lá que envolve qualidade, que envolve ferramentas da qualidade, a parte que envolve também comportamento organizacional, processo decisório, comunicação. Então esses dois tópicos aí a gente vai falar aqui dentro do nosso curso. Aproveite o nosso curso, estude, qualquer dúvida, entre em contato, beleza? Vamos começar? Beleza, pessoal, então vamos lá. Olha, nós vamos falar agora de liderança, Dentro do edital, tem lá o tópico falando de liderança. Então vamos falar de liderança, beleza? Eu acho que vocês, já estão acostumados a ver aí o assunto liderança caindo em provas de concurso, não é isso? Então não é nenhuma novidade para você que já estuda para concurso, beleza? Então aqui eu coloquei os principais tópicos sobre liderança. Beleza? Então vamos falar aí das principais teorias, aquelas que mais são cobradas em provas de concurso. Depois a gente faz umas questões aí para ver como é que isso pode cair na prova. Belezinha? Tranquilo. Então vamos passar aí, começar aí com aquela coisa que é mais básica. É você entender o que é o conceito de liderança. Gente, é interessante falar que quando se fala de liderança, muita gente confunde liderança com chefia. Gente, chefia e liderança são duas coisas diferentes, tá bom? Então vamos ver aí o conceito na tela para a gente discutir essas diferenças aí de chefia e liderança. Olha na tela aí, Veja, liderança é o quê? Liderança é uma influência interpessoal, ou seja, uma influência que alguém exercita sobre pessoas, realiza sobre outras pessoas, exercida em uma situação, um contexto específico, dirigida por meio do processo de comunicação. A comunicação é a principal ferramenta utilizada por um líder para a consecução de um ou mais objetivos. Então, posso dizer que a liderança é quando uma pessoa ela consegue influenciar pessoas para realizar um objetivo, tudo bem? Ok. E aí vem a principal diferença entre você ser líder e você ser chefe. A liderança, gente, ela é uma autoridade. É uma autoridade. A chefia também é uma autoridade? É uma autoridade. Só que a liderança é uma autoridade que é informal. Como assim autoridade informal? Ora, é uma autoridade que não deriva do cargo. É uma autoridade que não deriva do título, não deriva do regimento, da norma. Ou seja, você não segue o líder por causa do cargo que ele tem, ou por medo, ou coisa assim. Já a chefia, não. A chefia, existe uma autoridade, mas é uma autoridade formalizada. Você segue o gerente da empresa, ou melhor, você aceita e você faz aquilo que o gerente diz, porque o gerente tem uma autoridade formal, tudo bem? Então veja, isso quer dizer que numa empresa eu posso ter um gerente, um gestor, que as pessoas seguem o que ele diz. Por quê? Porque ele é o chefe, certo? Nesse caso, há uma autoridade formalizada lá no regimento, nas normas da empresa. Já a liderança é uma autoridade informal, ou seja, uma autoridade que vem da influência, da capacidade dele de influenciar as pessoas, ok? Um exemplo básico que eu posso dizer, vem aqui para mim, Um exemplo básico que eu posso dizer é Jesus Cristo. Olha, veja, Jesus Cristo, as pessoas seguiam ele não porque ele tinha um cargo, ou não porque eram obrigados a seguir, mas na verdade porque ele tinha uma capacidade de influenciar as pessoas, um carisma, Então ele conseguia mobilizar as pessoas. Isso era liderança, não era chefia. Já, por exemplo, você assume um cargo, passou no concurso, começa a trabalhar, e aí você tem lá um chefe, tem lá um gestor, alguém que você é subordinado. Você tem que seguir as ordens dele, desde que não sejam ilegais, desde que não sejam antiéticas, que não firam, por exemplo, nenhuma regra da administração pública. Você tem que seguir as ordens dele, por quê? Porque a norma diz isso. Porque ele é superior a você. É uma questão de hierarquia. Tudo bem? Então, numa empresa, você pode ter lá o porteiro, o atendente, que é líder. Você pode ter um gerente, um executivo que não é líder. As duas coisas são independentes. Eu posso ter chefe sem ser líder, posso ter líder sem ser chefe. Tá bom? Tranquilidade? E aí quando você tem um líder no cargo, ou seja, a liderança e a chefia juntos, aí é uma maravilha. Beleza? Tranquilo. Então não se esqueçam que
Liderança é autoridade informal. É autoridade informal, como está aí no slide. Ok, vamos seguir em frente, ó. Então eu peguei as principais características aí. Olha na tela, ó. As principais características aí da liderança. Olha na tela. Eu posso dizer então que o líder é aquele que influencia as pessoas, ou seja, tem capacidade de influência. É aquele que exerce essa influência sobre outras pessoas. É aquele que usa bastante a comunicação. Ele não precisa ser um cara que tem ótima oratória, mas ele consegue se comunicar bem. E esse comunicar pode ser, inclusive, a comunicação pelo exemplo. Ele não precisa se comunicar no sentido da oralidade, mas ele consegue passar uma mensagem, consegue utilizar essa comunicação para poder mobilizar as pessoas. Visa alcançar objetivos. E não são os objetivos individuais do líder, mas os objetivos globais, os objetivos para toda a equipe, os objetivos da organização. E essa liderança ocorre dentro de uma situação específica. Pode ser uma situação de crise, pode ser uma situação, por exemplo, de calmaria, pode ser uma situação em que eu tenho liderados que são muito maduros, tem situação em que os liderados são imaturos, etc. Então, veja, a liderança ela ocorre em várias situações diferentes. Depois a gente vai ver que isso tem uma implicação nas teorias da liderança, ok? Beleza, então falamos aí dos conceitos básicos, eu acho que dá para a gente ter uma clareza mais ou menos do que é a liderança. Vamos seguir em frente aí, falando um pouco mais, ó. Então nós temos aí as principais teorias sobre liderança. Olha na tela, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Para efeito de prova de concurso, eu garanto a vocês que 99,9% das questões das bancas vão cobrar teorias de liderança que estão encaixadas em alguma dessas três correntes. Ou elas são teoria dos traços de personalidade, isso quer dizer que são teorias que seguem esse pré-requisito de que a liderança é baseada nos traços da personalidade, ou então elas seguem a corrente aqui dos estilos de liderança, isso quer dizer que a liderança, ou melhor, existe certos estilos pré-determinados de liderança, e por fim, nós temos aqui a corrente que diz que a liderança é situacional, é contingencial, depende da situação. Uma coisa que é importante falar é que apesar de a gente chamar que são teoria dos traços, teoria dos estilos, teoria situacional, na verdade não é uma teoria apenas cada uma. São um conjunto de teorias que fazem parte de cada bloquinho desse. Então isso quer dizer que existem vários teóricos estudiosos que acreditavam na teoria dos traços de personalidade, tinham vários estudiosos teóricos que estudavam a liderança pelo viés dos estilos e tinham várias teorias que falavam da liderança como um aspecto situacional, contextual, contingencial. Tudo bem, vamos falar rapidamente sobre cada uma delas? Vamos lá. A primeira, aquela que é a mais antiga, aquela que a gente menos considera hoje e que nem é tão cobrada assim em concurso, é a teoria dos traços de personalidade. O que diz essa teoria? Ela diz o seguinte: líder é aquele cara que possui algumas características marcantes de sua personalidade. E são essas características marcantes que fazem ele ser um líder. Essa teoria, ela se baseia na ideia de que a liderança ela é inata. O cara já nasce líder. Quer dizer que ele, professor, ele está na maternidade e ele já nasceu líder? Pois é, né? Então isso quer dizer que lá na maternidade ele já está lá fazendo uma revolução, né? Queremos leite. Pois é, mais ou menos assim. Então, essa teoria diz que o que define a liderança são as características pessoais do líder e que a liderança ela é inata. Posso garantir a vocês, essa é uma teoria furada, é uma teoria que é pouquíssimo aceita e que não é tão cobrada em prova de concurso, mas pode cair sim, beleza? Ok. Depois nós temos aquela teoria ou aquele conjunto de teorias que eu considero que são as mais cobradas em prova de concurso, que são a teoria dos estilos de liderança, que muita gente acha que é só uma teoria, que é só uma teoria de estilo. Não é, são várias teorias que falam de estilos. Ok, então essa teoria de estilos diz o seguinte, que existem estilos de liderança pré-determinados. Cada líder vai ter um estilo que ele vai adotar, né, na sua liderança. Tem líder que é democrático, tem líder que é autocrático, tem líder que é liberal, tem líder que é transacional, tem líder que é transformacional,
tem liderança que é voltada para tarefa, tem liderança que é voltada para pessoas, então existem vários estilos, tudo bem? Então essa teoria aqui, ela não é a mais correta, mas é a que é mais cobrada em prova de concurso, tudo bem? Eu acho que se você já está estudando aí, já está fazendo questões, se você já estudou para outros concursos, deve estar aí acostumado a ver em provas de concurso a chamada teoria dos 3 estilos, né, de White e Lippt, que fala lá da liderança democrática, liberal e autocrática. Eu acho que você deve lembrar bastante dela. Então, essa teoria bem conhecida e bastante cobrada em prova de concurso, ela é uma teoria que ela, apesar de não ser a mais aceita, ela é muito cobrada em prova, tá certo? Tudo bem. Então, vamos ver agora aquela teoria que é considerada hoje a mais aceita, que apesar de ser a mais aceita, nem é a mais cobrada em prova de concurso, mas se cair na prova você já sabe que ela é a considerada hoje, vamos dizer assim, a mais atual, a mais vanguardista, a mais contemporânea, tá certo? Então vamos lá, essa teoria, ela diz o seguinte, que não existe uma liderança, um modelo só de liderança, não existe só um estilo para que o líder deve adotar. Na verdade, o líder deve se adequar à situação. Ou seja, ele vai analisar a situação e a partir dessa análise da situação, ele deve atuar de uma forma, ou mais autocrático, ou mais focado na tarefa, ou mais focado nas pessoas, ou mais liberal. Então ele tem que ter essa sensibilidade. Essa teoria também é chamada de teoria contingencial ou situacional da liderança. É a mais aceita, é a mais correta, aquela que a gente considera mais contemporânea. Tudo bem? Eu falei até vanguardista, mas nem vanguardista, é contemporânea mesmo, tá certo? Ok, então vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas teorias, tudo bem? Nós temos aí a primeira teoria, como eu falei com vocês, que é a teoria de traços de personalidade. Como eu já disse a vocês aqui, a teoria dos traços de personalidade é aquela que imagina que a liderança é algo que já vem do berço. A liderança é um fenômeno da personalidade e que esse fenômeno, essa característica, ela vem lá do berço, ou seja, a liderança ela é inata. Ou nata, né? Nata ou inata. A pessoa já nasceu com aquilo. É como se a pessoa já tivesse lá gravado no cérebro dela algumas características que vão definir ela como um líder. Isso quer dizer que a liderança não pode ser aprendida. E que se a pessoa não nasceu líder, logo ela não vai poder desenvolver essa liderança. Tudo bem? Ok. Então aqui tem algumas coisas que eu coloquei no slide, eu queria que vocês dessem uma lida. Olha aí, ó. Então vamos comigo. O líder possui alguns traços específicos de personalidade que o distingue dos demais. Então, o que define a liderança são esses traços da personalidade. Só que existem várias críticas em relação a essa teoria. Essa teoria não é a mais aceita. Não é uma teoria que hoje é muito considerada. Por quê? Algumas críticas. Vamos lá. Primeiro, se a gente considerar que a liderança, que existe, na verdade, certas características que definem a liderança, ora, a gente sabe que nem todos os traços de uma personalidade ou nem todos os traços de uma pessoa podem ser igualmente importantes para se determinar uma pessoa ser líder ou não. Um exemplo, uma pessoa ter uma boa oratória, pode ser que isso ajude na liderança. Mas tem outras pessoas que não têm boa oratória e conseguem liderar mesmo não falando tão bem. Então veja aqui, se eu pegasse somente a oratória, eu podia dizer o seguinte, então toda pessoa que é um bom orador é um bom líder. Não, não é verdade isso. Então vamos voltar aqui para o slide, ó. Ignora a influência e a reação dos subordinados. Essa teoria ela desconsidera que os subordinados interagem com o líder e que eu preciso entender as características e as necessidades dos subordinados. Para cada grupo de pessoas, para cada maturidade, ou melhor, para cada nível de maturidade dos meus subordinados, eu devo agir de uma forma diferente, não é isso? Pois pronto. A terceira crítica aqui. Essa teoria ignora a situação em que a liderança se efetiva, que se assemelha até com a parte de cima, né? Ou seja, ele não considera o contexto. Se eu considerasse o contexto, logo a liderança teria que se adequar. Então não existiria um modelo só. Tudo bem? Então ela desconsidera aí o contexto. Uma pessoa dotada de traços de liderança é sempre líder durante todo o tempo e em toda e qualquer situação. O que ele quer dizer com isso? Ora, se o que define a liderança são as características da personalidade, logo a pessoa que é líder, ela seria líder em toda e qualquer situação. Ela seria líder na igreja, líder em casa, um líder político, um líder no trabalho. Ora, a gente sabe que às vezes o cara é um líder religioso,
mas ele não consegue liderar no futebol. Ou às vezes o cara é o líder lá no futebol, capitão do time, mas ele não consegue liderar no trabalho. Então depende do contexto, depende da situação. Que eu posso dizer que essa teoria não é muito aceita, tá bom? Perfeito, ok. Então vamos seguir em frente. Chegamos aí, né, na teoria dos estilos. O que é importante você lembrar da teoria dos estilos? Não existe uma só teoria de estilo. Existem várias. A mais conhecida é essa que está na tela aí, que fala da teoria dos 3 estilos de White e Lippt, autocrático, liberal e democrático. Mas vejamos, existem outras teorias de estilos que a gente vai falar ainda hoje. Então perceba, essa teoria aqui, gente, teoria dos estilos de liderança, de White e Lippt, muitas vezes cai na prova e nem é falado que é de White e Lippt ou Lippitt. Ela apenas cai lá, a teoria dos estilos. Isso faz com que o concurseiro, com que o estudante, com que o participante da prova acredite que só existe uma teoria de liderança em relação a estilos, e não é verdade. E isso pode ser fonte de pegadinhas na prova. Essa aqui que a gente vai falar, da autocracia, do liberal, né, e da democracia, essa aí é uma das várias teorias de estilos, ok? Beleza, olha na tela aí. Então, como já adiantei a vocês, essa teoria fala que existe a liderança autocrática, a liderança liberal ou laissez-faire, e a democrática. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, ó. Vamos falar mais detidamente aí, né, para a gente entender ela. Primeiro, a liderança autocrática. O que é a liderança autocrática? É a chamada liderança de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque é aquela que enfatiza o poder no líder sobre os subordinados. Então, o líder ele exerce seu poder de forma direta, de forma autocrática, autoritária em cima de seus subordinados. A ênfase é no líder. Existe uma centralização de poder e de decisão em cima desse cara que está lá em cima. A supervisão ela é cerrada, o controle é muito forte. O líder geralmente é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas. Isso quer dizer que ele tende a sempre centralizar as decisões, centralizar as ações, inclusive quando vai fazer um elogio ou uma crítica. Ora, se você pensar assim, poxa, professor, mas essa é uma liderança ruim. Porque, veja bem, o cara ficar ali cobrando, exigindo e controlando e dizendo tudo que eu tenho que fazer, e até no elogio ele que faz e no controle ele que faz, é um cara que ele impõe as coisas de cima para baixo. Isso não é legal, eu não gosto de gente assim. Pois é. Mas veja que apesar de você não gostar, e apesar de realmente não ser legal ser gerenciado por uma pessoa assim, por que tanta gente ainda é autoritária? Por que tanta gente é autocrático ainda? Por que será? Porque funciona. Como assim funciona? Ora, quando alguém me obriga a fazer algo, eu faço. Quando alguém utiliza do medo, da imposição para eu fazer algo, eu acabo fazendo. Eu faço insatisfeito, isso me gera estresse, o funcionário pode até passar pouco tempo na empresa, vai gerar um clima tenso, vai, mas ele faz. É por isso que o ladrão ele é autocrático ao assaltar você. Você já foi assaltado já? Olha, não é uma experiência muito legal, não é? Mas às vezes a pessoa diz assim, olha, o ladrão foi muito agressivo comigo. Aquele ladrão ele foi muito autoritário. Claro. Por quê? Porque ele sabe que funciona. Porque imagina só se o ladrão fosse educado com você. Você diz assim, opa, senhor, com licença, ou senhora, com licença, eu sou um ladrão e eu queria lhe assaltar. Você poderia, por favor, passar o seu celular e sua carteira, mas não tenha pressa, fique à vontade, eu vou ficar aqui sentado esperando. Você pode tirar, inclusive, sua documentação, mas sem estresse, fique numa boa. Ora, não vai funcionar. Então, quando você é autocrático, a pessoa faz. É igual o menino lá botando o dedo na tomada, e aí você diz assim, menino, tá botando o dedo na tomada? Aí ele vai dizer assim, mãe, eu vou. Pois você coloca se você achar melhor, viu, bebê? Tá bom? Fique à vontade. Aí o menino vai botar o dedo e vai morrer, né? Então, quando o menino tá botando o dedo tomado, ele diz, não, cara, sai, joga o chinelo, né? Joga uma pedra, tira o menino, pula. Por quê? Porque você não quer que o menino leve um choque, não é? Então, funciona. Tudo bem. Então, veja bem, o que eu posso dizer a vocês é que a liderança autocrática, ela gera um elevado desempenho, mas no curto prazo. A médio e longo prazo, o estresse, a tensão, né? Vamos dizer assim, o clima, né, de tensão, o clima de estresse,
ele vai prejudicar o desempenho. Então, as pessoas são autocráticas, o líder é autocrático porque sabe que funciona, mas funciona no curto prazo. Beleza? Ok. Por que não funciona tanto a médio e longo prazo? Está aqui, ó, embaixo. Porque começa a ter um clima de tensão, um sinal de tensão, de frustração, de agressividade. Logo, a médio e longo prazo, a tendência é a produtividade cair. Mas cuidado, gente. Cuidado que isso é uma pegadinha de prova de concurso. Se a questão falar lá que a liderança autocrática ela gera desempenho, ela realiza, ela atinge as metas, dependendo do contexto, a questão pode estar correta sim. Se o foco for mais em curto prazo e se o foco for só o desempenho, mesmo que seja em detrimento da motivação e do clima organizacional. Perfeito? Ok. Então vamos seguir em frente. Já falamos da liderança autocrática, autoritária, né? Aquela que é mais diretiva, que estabelece como devem ser feitas as coisas. Agora nós vamos para a liderança que é a chamada liberal ou laissez-faire. Aí você perdoa o meu francês aí, tá bom? Porque né, laissez-faire, laissez-faire, você vê como achar melhor. Olha na tela. Gente, quando eu falo da liderança liberal ou laissez-faire, eu estou dizendo que é basicamente o oposto da liderança autocrática, né? Porque a liderança autocrática é aquela que é de cima para baixo. Já a liderança liberal é aquela que é de baixo para cima. Já que a ênfase aqui agora é no subordinado. O subordinado, ele diz como devem ser feitas as coisas, ele toma as decisões, ele escolhe como deve ser feito o trabalho. E o líder, ele fica mais num papel aqui de quase um consultor. Nem um consultor, na verdade, né? É um cara que ele é omisso. É um cara que não toma as decisões. A participação dele é mínima. Então, a ênfase é no subordinado, ou nos subordinados. Há uma participação muito pequena no líder. O líder é evasivo e sem firmeza. Há uma baixa produtividade e qualidade na produção. Por quê? Porque não há liderança. Porque a liderança é muito frágil. E quando não há uma liderança forte, ou pelo menos não há uma liderança presente, o que acontece? Cada um faz do jeito que achar melhor. Cada um faz do jeito que acha que é certo. E aí, o que impera? A individualidade, o caos. Não há uma sinergia, né? Não há uma junção de forças para poder atingir o resultado. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? São fortes sinais de individualismo, desagregação do grupo, insatisfação, pouco respeito ao líder e por aí vai. Então, essa aqui é uma liderança que ela é ruim, né? Não recomendo para ninguém não, certo? Não recomendo. Então, vamos seguir em frente. Já falei da liderança liberal, ou da autocrática, já falei da liberal. Agora vamos falar daquela que, para esse autor aqui, né, para essa visão, é considerada a mais correta, que é a liderança democrática ou participativa. O que é a liderança democrática ou participativa? A liderança democrática ou participativa é aquela que existe sim o líder toma as decisões, mas ele dá espaço para os subordinados participarem do processo decisório. Ele dá uma certa margem de liberdade para que os funcionários, os subordinados, eles possam também decidir certas coisas, mas no final de tudo ainda é mantida uma liderança que gerencia, né, que faz o acompanhamento e que não só fica distante ali fazendo consultoria, não. Ele sim toma as decisões, direciona, mas não de forma autocrática, certo? Então vamos ver aqui as características. Ó. Essa é a liderança chamada de baixo para cima e de cima para baixo. Porque a ênfase não é nem no líder, nem nos subordinados. A ênfase são nos dois. Certo? Tá aqui, ó, ênfase no líder e nos subordinados. O líder é comunicativo, ele encoraja a participação das pessoas, ele promove a satisfação, a integração grupal, o comprometimento, uma responsabilidade. E aí, as pessoas comprometidas, se sentindo valorizadas, motivadas, elas tendem a produzir mais a médio e longo prazo. Ou em médio e longo prazo. Então eu posso dizer que a liderança democrática, para a teoria dos 3 estilos, é a melhor, mas principalmente focando no médio e longo prazo, porque no curto prazo a autocrática gera melhor resultado. Tudo bem? Basta pensar, se o menino está botando o dedo na tomada, o ideal não é ser democrático, o ideal é ser autocrático. Já se eu tenho uma empresa e eu quero promover o melhor clima da minha empresa e com isso melhorar as vendas, aí eu já penso na liderança democrática. Tudo bem? Perfeito. Detalhe importante, não confunda essa teoria dos estilos aqui com a teoria situacional que a gente vai falar mais à frente. Por que eu digo isso? Porque na teoria do White-Lipit, você claramente tem a visão de que a democrática é a melhor.
Já na teoria situacional, a gente vai ver que depende da situação, depende do contexto. Tem situações em que eu talvez não deva ser tão democrático assim. Tá bom? Perfeito. Então, vamos seguir em frente. Eu acho que ficou claro aí a teoria dos 3 estilos. Qualquer dúvida, se tiver alguma coisa, entre em contato, tá bom? Porque é muito importante sua participação, até para que a gente melhore o nosso curso, para que a gente possa aprimorar nosso conteúdo, para que a gente possa fazer um curso com cada vez mais qualidade. Olha aí, continuando da teoria dos estilos, nós temos uma outra visão aí sobre o estilo de liderança. Olhe na tela. Essa aqui é a chamada liderança orientada para tarefas e liderança orientada para pessoas. Como assim? Ora, aqui nós temos 2 estilos também. O líder orientado para tarefas é aquele que equivale a uma liderança mais autocrática. E a liderança orientada para pessoas é aquela que está aí mais para o ambiente democrático. Então, a liderança orientada para tarefa é aquela que a preocupação principal do líder são os resultados, é a produtividade, é o trabalho, é a meta, é o objetivo. Enquanto a liderança orientada para pessoas, o foco são as relações humanas, né? É o empregado, são os sentimentos desse funcionário. Então eu posso ter um líder que é mais orientado para pessoas ou liderança mais orientada para tarefa. Qual o ideal? Olha, o ideal, claro, seria que a gente conseguisse equilibrar os 2 aspectos. Não adianta só você ter um ambiente com um clima organizacional ótimo e tal, se as pessoas não estão, se não há atingimento de resultados, alcance de resultados. Então, é importante você tentar equilibrar os 2 lados. Focar no resultado, ser um líder focado na tarefa, mas também equilibrar com a liderança orientada para as pessoas. Às vezes, quando o desempenho cai um pouco, seja um pouco mais orientado para a tarefa. Quando você percebe que o clima organizacional não está tão bom, seja um pouco mais voltado para pessoas. Certo? É como se fosse uma balança aí e o grande trabalho do líder é ficar equilibrando esses 2 aspectos. Certinho? Perfeito? Essa aqui é fácil, né? Essa aqui é fácil, eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso não, né? Perfeito. Ó, vamos seguir em frente, porque existe uma outra teoria de estilo que é a chamada liderança transformacional e liderança transacional. A liderança transformacional e também a transacional são também estilos. Então veja que existem várias visões aí, várias teorias sobre estilos, né? Perfeito. Olhe na tela o que significa, né? Quais são as características desses 2 tipos de estilos diferentes. Então vamos lá. O que é a liderança transformadora? A liderança transformadora, gente, é aquela chamada de carismática. É aquela que o líder ele tem a capacidade de mobilizar as pessoas para tirar delas o melhor, conseguindo fazer com que as pessoas trabalhem em prol dos objetivos inspiradas, motivadas, tirando delas, né, o que elas têm de melhor. E assim ela consegue trabalhar bem, não porque ela recebe algo em troca, mas porque ela percebe que o próprio trabalho é algo positivo para ela. Então o líder transformador e carismático é aquele que consegue mobilizar as pessoas, inspirar as pessoas para poder provocar mudanças positivas na vida dos outros. Através da estimulação intelectual, uma consideração individualizada, um olhar mais empático em relação ao indivíduo, fazendo com que esse indivíduo me siga, ou seja, siga o líder, não porque está recebendo algo em troca, mas sim porque ele acredita realmente no líder. Certo? Aqui eu poderia dar como exemplo Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo é um grande exemplo de liderança carismática ou transformacional, porque ele tirava das pessoas o melhor, ele conseguia inspirar as pessoas e as pessoas seguiam ele não porque eram obrigados ou porque queriam receber algo em troca. Tá bom? Por outro lado, nós temos aí a liderança transacional. Olha na tela. A liderança transacional é aquela que é baseada na transa, ou seja, na transação, na troca. É um líder que é baseado na negociação. Olha, você me segue e eu te dou algo em troca. É uma liderança baseada na recompensa. Vou te dar uma recompensa para você me seguir. É dinheiro, é bem material, é cargo, é poder. Logo, a gente pode dizer que esse líder manipula as pessoas para que eles possam o seguir. Manipulação é uma característica muito típica de alguém que está oferecendo algo, né? Uma troca, né? E ele é baseado no controle. Então, a liderança transacional seria aquela liderança negocial, a liderança baseada na troca. Sempre tem a ideia de uma recompensa, principalmente recompensa material e financeira. Veja, aqui tem algumas observações.
Se a liderança transformacional, você poderia lembrar de Jesus Cristo, na liderança transacional você vai lembrar, por exemplo, de um político em época de campanha. Aquele político populista que às vezes diz assim, olha, se você votar em mim eu vou te dar 1 milheiro de telha, vou te dar tijolo, vou te dar emprego. Então, nesse caso, a pessoa está votando, está seguindo aquele líder, pedindo voto, fazendo campanha, porque quer algo em troca. Depois passa a campanha, né? E o cara larga, e esquece quem votou. Tá bom? Perfeito. Uma perguntinha a vocês. Se caísse assim na prova, ó, a liderança transformacional, transformadora, carismática, é aquela que a recompensa oferecida é a própria realização da tarefa. Repetindo, ó, a liderança transformacional, transformadora ou carismática é aquela que a recompensa oferecida é a própria realização da tarefa. Tá certo isso? Tá certo? Tá certo, gente, porque veja, apesar de eu falar a palavra recompensa, eu estou falando que a recompensa oferecida é a própria realização da tarefa. Então a pessoa quando trabalha e quando ela trabalha no que ela gosta e ela está inspirada, motivada, ela percebe que a recompensa é o próprio trabalho ou o resultado daquele trabalho. Tudo bem? Então a questão estaria correta. Tranquilo? Beleza, vamos seguir em frente. Espero que você esteja gostando da aula, que não esteja muito cansativa, né? Porque às vezes assistir a aula na tela do computador, né, não é tão, né, você pode se sentir cansado com sono, então dá uma esticada de vez em quando, dá uma espreguiçada, faz um alongamento, bebe uma água, bebe um café, dá uma levantada, caminha um pouco, porque isso te ajuda a oxigenar, né, a oxigenar o teu cérebro aí. Perfeito. Então vamos lá.